Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do meu canal. Cara, hoje eu vim falar sobre o jogo da seleção brasileira, Brasil 2, Egito 1. Eu não vi o jogo em específico, no dia pelo menos, mas no dia seguinte, no domingo, de manhãzinha, eu me acordei, coloquei lá e vi o jogo completo para poder, pelo menos, ter propriedade para falar aqui, né? E cara, o Brasil venceu o Egito por 2-1, foi meio no sufoco. O Egito já era um time muito mais difícil mesmo que o Panamá, mas eu ainda acho que o elenco do Brasil é muito maior do que o do Egito, principalmente porque o Salah no primeiro tempo não jogou, né? O Salah no primeiro tempo só foi entrar no segundo tempo. E cara, vamos lá. O Brasil, ele sempre tem esse começo muito bom. Eu acho que os começos da seleção brasileira são muito bons, com o time subindo a pressão lá na frente, sufocando a defesa do adversário e fazendo assim que eles cochilam, a seleção brasileira rouba a bola. E isso tem funcionado. No jogo contra o Panamá, a seleção brasileira começou fazendo o gol, roubando a bola já na intermediária ofensiva. E nisso, o que é que acontece? A seleção brasileira vai roubando essa bola e consegue criar lances com isso daí, tá? Até que vem o primeiro gol. O primeiro gol, deixa eu ver aqui, eu não me lembro exatamente quem foi que fez. Tá aqui, ó, seleção brasileira. Não me lembro quem foi que fez. Foi o Bruno Guimarães, aos 7 minutos de jogo, tá? E nesses 7 minutos o Brasil já estava fulminante, atacando muito, estava subindo bem a pressão, estava sufocando a defesa do Egito, não estava deixando os meio-campistas receberem a bola e nem a bola chegar lá na frente nos atacantes, tá? E aí o Bruno Guimarães vai lá, pega uma bola de fora da área e mete um belo do gol. Consegue esse gol, fazendo aí 1-0 para a seleção brasileira. Bruno Guimarães que jogou bem. E aí, até aí estava bem no jogo. Só que aí, de repente, o Egito, o Brasil começa a relaxar depois disso, né? Começa a baixar um pouco mais a pressão, a marcação, né? A dar espaço, a mais espaço na defesa, e tudo. E aí vem a seleção do Egito com o Mustafa Zico conseguindo fazer aí o Zico deles, né? Zico com K. O nosso Zico já está aposentado há muito tempo, né? Talvez não esteja nem vivo, eu não sei mais nada sobre o Zico, né? Mas jogou Copa de 82, por exemplo, como o principal camisa 10. Mas o Zico deles, aos 11 minutos, consegue fazer o empate, né? E meio que isso dá um desaba, isso faz com que a seleção desabe um pouco psicologicamente, porque não se esperava que acontecesse isso. Mas eles ainda assim eles conseguem seguir em frente, tá? O problema é que a seleção criava, né, e o goleiro do Egito acabou fazendo bastante defesa, acabou trabalhando muito. Olha só, no jogo inteiro, o Brasil teve 11 finalizações e 8 delas foram no gol. Então o goleiro trabalhou demais. Isso foi principalmente no primeiro tempo, né? Que a seleção brasileira ainda conseguiu encaixar alguns ataques aqui e ali. Mas o primeiro tempo acaba desse jeito, né? Acaba 1-1. Aí no segundo tempo o Ancelotti muda uma parte do time e mais uma vez essas mudanças surtem efeito positivo, né? Na seleção brasileira. O Endrick vai lá e faz um gol chutando assim da ponta esquerda para lá, né? Que o Endrick, que o Vinícius Júnior tava lá, aí a jogada começa toda com o próprio. Aí recebe a bola na área e mata, faz o gol. E nisso que ele faz o gol, o Brasil vai tentando voltar. Retomando o raciocínio, o Endrick faz o gol e o Brasil mais uma vez dá uma relaxada na marcação. Claro que é amistoso, não precisa ser muito intenso nem nada, mas o Brasil deu uma acalmada. Aí no segundo tempo entra o Mohamed Salah e assim o Egito consegue
começar a fazer ali suas jogadas. O Salah, toda vez que recebe a bola, ele consegue achar um passe em profundidade, né? Consegue achar alguém um pouco menos marcado, um pouco mais desmarcado lá para poder fazer um chute, né? Mas ainda assim, o Egito não consegue fazer o gol e o jogo termina 2-1, tá? A seleção brasileira melhorou um pouco na parte da marcação, principalmente nessa parte de subir lá na frente e sufocar a defesa adversária. Tá fazendo isso, roubando essas bolas, tá criando boas chances de ataque, pegando as defesas desorganizadas. E sendo justo, de um jogo para outro, esse time conseguiu melhorar um pouco essa questão de cobrir um pouco melhor os espaços, né? O espaço entre a defesa e o meio-campo não está mais aquela lacuna enorme, tá? Os meio-campistas agora estão fazendo as coisas de forma mais organizada, mas ainda falta muito, tá? Mas, tipo assim, essa melhora de um jogo para outro já é um bom sinal. Próximo sábado agora nós vamos ter o confronto contra Marrocos, que eu vou trazer aqui para vocês, um pré-jogo também sobre Copa do Mundo, tá? Como é a nossa estreia, o jogo mais importante, e vou trazer o pós-jogo falando sobre Brasil e Marrocos, tá? Esse dia eu vou estar de folga, inclusive. E, cara, eu acho que o Brasil tem tudo para melhorar. Ainda mais, mas, né, assim, de um jogo para outro melhorando, tá bom. Mas será que vai conseguir melhorar até o final da Copa e até vencer? Assim, vamos lá. Eu creio que o Brasil não é favorito, mas também não é azarão. Ele tá ali no nível da Inglaterra, da Alemanha, é um pouco melhor que a Croácia, tá ali no nível da Bélgica, tá? Mas tá abaixo da Espanha, da Argentina, da França, obviamente, de Portugal e até da Holanda. Alguns não acreditam que a Holanda é superior ao Brasil, que se fosse o confronto, os holandeses certamente perderiam, mas eu acredito, eu ainda acho que a Holanda é um pouquinho mais organizada do que a seleção brasileira, mesmo sendo aquela bagunça, mesmo sendo aquela seleção não tão legal quanto a gente gostaria de ver, né? A Holanda também passa por uma certa crise, né, e não consegue administrar bem ela. Mas eu ainda acho que o Brasil tem a chance de surpreender e até ganhar, mas o problema é que tem que mudar algumas coisas, né? A defesa deixa muito a desejar, deixa muito espaço. O Ancelotti, ele já disse que vai ser mais pragmático, como é, por exemplo, o Didier Deschamps, que é uma defesa muito sólida, uma seleção que sai mais no contra-ataque, né? Como o Brasil já tem feito nesses tempos, e que joga com uma linha de 4 no ataque, né? O problema disso é que subindo assim, subindo bastante, e se não melhorar essa parte da defesa e do meio-campo ficarem muito distantes, aí vai tomar contra-ataque, vai tomar show de movimentação do adversário e não vai conseguir resolver esses problemas. E o Brasil vai precisar melhorar isso para ontem, porque nós vamos ter jogos grandes, obviamente. Jogos grandes são principalmente nas quartas, por exemplo. Nos 16 avos nós ainda temos o perigo de pegar a Holanda, que é ou a gente perdendo para Marrocos e passando em segundo no grupo, ou a Holanda não conseguindo passar em primeiro no grupo e passando em segundo. Se isso acontecer, se um passar em primeiro e o outro em segundo, os dois se pegam. E aí é aí que o Brasil tem mais dificuldade. O jogo contra as seleções ou mais fortes ou médias da Europa. Você pode notar que de 2014 para cá, de 2006 para cá, perdão, a gente só é eliminado por seleção europeia, tá? Claro que em 2006 a gente pegou a França, né? Perdeu para a França do Zidane, que foi finalista, inclusive. Em 2010 a gente pegou a Holanda, que também foi finalista, tá? Nas quartas de final. E em 2014 a gente tomou aquele 7-1 da Alemanha, né? Aquele desastre, aquele 7-1 com a Alemanha também sendo finalista. E você vê, né? Todo mundo que eliminou o Brasil foi finalista. Só um foi campeão, é verdade, que foi a Alemanha. Mas todo mundo que eliminou o Brasil foi finalista. O problema é que de 2018 para cá, a gente só tem sido eliminado para seleções medianas. Pegamos a Bélgica. É verdade que a Bélgica tinha uma geração poderosa, tinha aquela melhor geração
todos os tempos da Bélgica, que já passou, né, praticamente uma parte dela. Tinha o De Bruyne no auge, o Lukaku, o Hazard que ainda jogava bem, e muitas outras peças, o Yannick Carrasco e o Courtois fechando ali o gol, né? Mas ainda assim, se comparado com a França, que ela pegou na semifinal e perdeu, ou com a Inglaterra, que estava jogando bem demais, né? Ela não era uma seleção muito prestígio, muito forte, tá? A Bélgica principalmente sem tradição. Em 2022 a gente pega a Croácia, que apesar de ter conseguido ir para 3 semifinais de Copa do Mundo desde que começou a existir, basicamente, em 98, 2018 e 2022, né? Conseguindo uma final dessas aí. A Croácia era também uma seleção mediana. Em 2022 não tinha uma geração muito forte quanto a de 2018, porque o Rakitic tinha saído, e os Perisic e o Modric tinham ficado velhos, e muita gente tinha saído, tinha se aposentado da seleção croata. O Zlatko Dalic tem um trabalho longevo, consegue ir bem. E ali, faltando 4 minutos, o Neymar já avisando, não tem necessidade de subir, mas a seleção sobe, toma o contra-ataque, o Bruno Petkovic faz o gol ali. Seleção eliminada nos pênaltis, tá? E cara, a partir daí, é nesse confronto que a gente precisa melhorar. Se a gente pegar a Holanda hoje, eu acredito que o Brasil não passa. Entende? O Brasil ainda é uma seleção muito desorganizada, que os caras não têm a inteligência emocional para poder superar as barreiras da pressão, de momentos em que a gente precisa se sobressair. Isso parece ser um pouco do brasileiro em si, que não tá se treinando para ser emocionalmente forte, né? Na vida cotidiana mesmo, eu falo. Isso se reflete na seleção brasileira, que não tem é, sido das melhores na inteligência emocional, tá? E também um time que ainda precisa ter uma ideia de jogo mais bem definida do que a que está demonstrando agora. Algumas peças que no jogo passado foram mal, hoje foram bem. Por exemplo, o Rafinha foi muito bem, eu gostei do jogo do Rafinha hoje. Muita movimentação lá na frente, muita participação dele. Ele não se omitiu. É verdade que errou um lance aqui e ali, mas teve bons acertos. Ele foi crucial ali nas jogadas de ataque, nos gols, recuperando bolas, dando passes em profundidade que ele gosta de fazer. Eu acho que ele está começando a funcionar no sistema tático do Ancelotti. E o Bruno Guimarães como ritmista da seleção, gostei de ver a melhora dele. Mesmo assim, eu ainda apostaria de titular no Danilo Santos. Mas o Bruno Guimarães aí vai ser provavelmente o titular. O Ancelotti parece que gostou dele, né? Ele é o que tem mais alto nível, é verdade. Joga no Newcastle, joga na Premier League, né? Jogou Champions League esse ano, apesar de ter se lesionado ali no jogo decisivo contra o Barcelona. Mas ainda pela seleção, quem rende mais é o Danilo, tá? Danilo Santos. Mas dá para dar o espaço sim pro Bruno Guimarães, ele é muito bom. O Luiz Henrique não entrou, se eu não me engano, ele não entrou. O Vinícius Júnior ele fez um jogo um pouco mais apagado, não participou muito. E o Endrick fez um jogo legal, apesar do contra o Panamá não ter feito, né? Fez um jogo interessante o cara, tá? Na data FIFA contra a França e Croácia, ele entrou contra a Croácia e simplesmente mexeu com o jogo, né? Não foi o caso contra o Panamá, foi o caso agora. Foi muito bem o Endrick. E o que espera? O que a gente espera dessa seleção agora? Eu espero uma melhora e espero que esse time vá pelo menos respeitar um pouco mais os jogos grandes, né? Contra Marrocos é um jogo do mesmo nível que a seleção brasileira. Marrocos ainda é uma seleção forte, apesar de ter trocado de técnico ali, né? Conseguiu chegar na semifinal da Copa do ano passado, eliminando Espanha e Portugal nas oitavas e nas quartas, cara. Isso não é qualquer coisa. Aí só perdeu para a França e para a Croácia, né? Depois, mas não é qualquer coisa não é qualquer time que faz um negócio desse, né? É o jogo mais importante que a gente tem, nós precisamos vencer esse, golear o Haiti e vencer a Escócia para poder passar em primeiro e torcer para que o nosso adversário não seja a Holanda, seja a Suécia ou Japão, que são adversários mais
digamos, mais fáceis, né? Mais enfrentáveis. O Brasil é verdade que perdeu para o Japão de virada numa data FIFA, com o time mexido, com o Ancelotti ainda no começo, né? Mas eu acho que agora o Brasil tem mais condições de vencer. Provavelmente nas oitavas nós pegaríamos Equador ou Noruega. Isso vai depender, porque pode ser que o Equador passe em primeiro e a Alemanha passe em segundo. E é aí que nós vamos ter um jogo grande, já nas oitavas, né? Uma Alemanha ali do nosso nível é um time que não pode ser subestimado. Apesar de que a Alemanha está numa certa crise, não vem com as peças muito boas, vem com craques, né? Vem com Wirtz ali, fazendo uma temporada meio aqui, meio ali pelo Liverpool, não tão boa, não tão ruim. E tem o Musiala, o grande craque, o Lennart Kau, jogando demais, cara. E o Kimmich, né? O Kimmich que é o ritmista, o cara que faz tudo ali naquela seleção alemã, como faz no Bayern de Munique. Nas quartas de final é que com certeza nós vamos pegar time forte. Porque ou Inglaterra ou Croácia, tá? Um dos dois vai passar em primeiro ou em segundo. Eu presumo que é a Inglaterra. E aí quando a gente pega a Inglaterra, tem um negócio meio que de maldição. Porque toda vez que o Brasil pegou a Inglaterra, o Brasil venceu a Copa. Foi em 58, 62, 70 e 2002, tá? Em 94 a Inglaterra não foi, o Brasil não acabou pegando, mas venceu a Copa do mesmo jeito, né? Mas a Inglaterra costuma ser freguesa do Brasil. Na última vez foi nas quartas de final também, com aquele golaço lá do Ronaldinho de falta, por exemplo, em que ele queria mandar para a boca do gol e o goleiro acabou errando e a bola foi para dentro do gol. Histórico que o Brasil acabou ganhando aquela Copa em cima da Alemanha, tá? Na semifinal, aí a gente pega sim um dos favoritos, muito provavelmente Argentina ou Portugal, dependendo de quem tá do outro lado da chave, Espanha ou França. Mais provavelmente é do outro lado da chave que eles vão ficar, porque eles vão passar em primeiro, né? Muito, obviamente, Espanha e França nos grupos vão passar em primeiro. Mas, cara, eu acredito que o Brasil tem condições de ir até a semifinal, dependendo da chave que vai pegar, mas não de ganhar, tá? Mas mesmo assim, pode ser que caia cedo, caia nos 16 avos, caia nas oitavas, isso depende de quem vai pegar, tá? É isso aí, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu, até a próxima. E sim, cara, vai ter vídeo do Fortaleza, que foi vice-campeão do Nordeste, eu só preciso planejar direitinho e não vai ser hoje, tá? Não vai ser hoje, ainda vai ser no meio da semana. Vai ser um pouco atrasado, é verdade, porque o Fortaleza foi vice sábado. Mas eu vou fazer, claro, vou fazer porque eu fiz a ida, tenho que fazer a volta, né? É isso, muito obrigado a vocês que estão assistindo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu. E